Nada acontece por acaso. Nenhum passo, nenhuma palavra, nenhuma escolha é aleatória. Tudo o que você vive é resultado de algo que foi colocado em movimento. Uma decisão, um pensamento, uma intenção, uma vibração. Esse é o mistério revelado por Hermes Trismegisto no sétimo e último princípio hermético, o princípio de causa e efeito. Ele encerra o Caibalion com a clareza de quem entende o universo como um organismo vivo e consciente, onde tudo é consequência de algo e nada existe fora da lei. Hermes dizia: toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Com essa simples frase, ele desmonta a crença no acaso e nos lembra de algo fundamental: não existe sorte, existe sintonia. O que você chama de coincidência é apenas o universo respondendo à vibração que você emite. E essa vibração é a causa invisível de todos os efeitos que você chama de vida. Vivemos em um campo de causas e efeitos interligados. O pensamento é uma causa. A palavra é uma causa, a emoção é uma causa, e cada uma delas se manifesta mais cedo ou mais tarde em forma de efeito. O universo não julga, apenas responde. Ele é como um espelho, reflete fielmente o que você projeta. Se você emite medo, ele devolve situações que o confirmam. Se você vibra em confiança, ele cria caminhos que sustentam essa frequência. Não é castigo, é correspondência vibracional. É matemática espiritual. Hermes nos ensinou que essa lei é absoluta. Não há efeito sem causa, e nenhuma causa fica sem resposta. Isso não é punição, é coerência cósmica. É o universo mantendo o equilíbrio perfeito de todas as coisas. Por isso, o verdadeiro sábio não reclama do que vive, ele observa. Ele entende que o que acontece fora é um reflexo do que vibra dentro. E ao mudar o interno, ele altera a causa, transformando todos os efeitos. Mas a maioria das pessoas ainda vive no papel do efeito. Elas acreditam que são vítimas das circunstâncias, presas do destino, reféns da sorte. Elas esperam que a vida mude sem mudar a si mesmas. Mas Hermes foi claro: quem não entende a lei de causa e efeito vive como joguete da vida. Quem a compreende torna-se o criador consciente do próprio destino. Ele dizia: os tolos falam de sorte, os sábios falam de lei, porque o acaso é apenas o nome que damos às causas que não conhecemos. Pense por um instante, quantas vezes você já viveu algo e pensou: isso aconteceu do nada? Nada vem do nada. Se algo se manifesta hoje, é porque foi plantado ontem. Em pensamento, em emoção, em atitude. O que você sente e pensa agora está semeando o seu amanhã. Por isso, Hermes ensinava que o ser humano é uma ponte entre causa e efeito. Em cada instante, somos ao mesmo tempo consequência do passado e criadores do futuro. Vivemos os efeitos de ontem e produzimos as causas de amanhã. E o presente é o ponto onde essas duas forças se encontram. O princípio de causa e efeito também explica a diferença entre consciência e automatismo. A maioria vive reagindo, sendo levada pelas marés dos acontecimentos, acreditando que a vida acontece com elas. Mas o hermetista desperto entende: se eu sou o efeito, é porque antes fui a causa. Então ele decide agir de forma diferente. Ele cria intenções, planta boas sementes, escolhe pensamentos conscientes e, principalmente, observa o próprio campo vibracional, porque sabe que não há como colher flores se dentro de si há espinhos sendo cultivados todos os dias. Hermes dizia que a verdadeira liberdade começa quando você deixa de ser o efeito do mundo e passa a ser a causa dele. Você para de culpar, de esperar, de depender e começa a criar. Passa a escolher as causas que quer ativar. E a partir desse momento, sua vida deixa de ser uma sucessão de acasos e passa a ser uma obra consciente. Mas essa lei não é apenas pessoal, ela é universal. A natureza inteira vive sob ela. Cada ação gera uma reação, cada movimento cria outro movimento. As estações do ano, os ciclos das marés, a vida e a morte, todos são expressões do mesmo princípio.
É a teia perfeita da existência, onde cada fio é conectado a outro. Nada se perde, tudo se transforma. E o que você faz, sente e pensa volta para você em algum ponto da espiral da vida. Hermes chamava essa lei de a justiça invisível. Não há erro que não se equilibre, nem bem que não retorne. Às vezes o retorno é rápido, às vezes demora, mas ele vem. O universo não esquece, porque ele é memória viva. Cada ato, cada escolha, cada pensamento é gravado em sua vibração, moldando o destino de quem o gerou. Por isso, o sábio não se desespera com o caos aparente. Ele sabe que tudo está sendo ajustado, que a vida se encarrega de restabelecer o equilíbrio de todas as coisas. E se há algo que dói agora, é porque há um aprendizado escondido na dor. A causa e o efeito não servem para punir, mas para ensinar. O universo não corrige com castigo, corrige com experiência. E quando você entende isso, até os momentos difíceis se tornam mestres. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, para que isso está acontecendo comigo? A diferença entre essas duas perguntas é a diferença entre vítima e criador. O princípio de causa e efeito também revela o poder da intenção. Nem sempre o efeito de uma ação está naquilo que você faz, mas na energia com que faz. Duas pessoas podem realizar o mesmo ato, uma por amor, outra por medo, e os efeitos serão completamente diferentes. O universo responde à vibração, não à aparência. O gesto é a forma, a intenção é a causa, e é a causa que determina o resultado. Na vida prática, isso se manifesta o tempo todo. Quando você age com gratidão, o campo se abre. Quando age com ressentimento, o campo se fecha. Quando fala com sinceridade, cria confiança. Quando fala com manipulação, atrai confusão. A cada instante, você está ativando causas. E todas voltarão, cedo ou tarde, na forma de experiências, oportunidades ou lições. No plano espiritual, Hermes ensinava que o domínio dessa lei é o primeiro passo para a maestria. Porque enquanto o homem comum reage, o sábio cria. Ele não se deixa levar pelas circunstâncias, ele as compreende. Sabe que nada é perda, apenas movimento. E que toda ação gera ondas que reverberam infinitamente pelo universo. O que você emite hoje ecoa no tempo e retorna multiplicado. Por isso, o sábio cuida do que pensa, do que fala e do que sente. Porque sabe que está moldando o próprio destino em tempo real. Essa compreensão muda tudo. Quando você percebe que é a causa daquilo que vive, algo dentro de você desperta. A vida deixa de ser caótica e passa a ser compreensível. O acaso dá lugar à coerência. A dor dá lugar à sabedoria. E o medo dá lugar à responsabilidade. Porque você entende que o poder nunca esteve fora, sempre esteve nas suas escolhas. O princípio de causa e efeito é, no fundo, o princípio da consciência. Ele te convida a assumir responsabilidade pelo que vibra, a se tornar protagonista do próprio caminho. Tudo o que você emite, palavras, pensamentos, emoções, é uma causa plantada no campo do universo. E o que você vive é apenas a colheita dessas sementes. Nada está te punindo, nada está te sabotando. Você está apenas experimentando o resultado daquilo que vibra. E quando muda a vibração, muda o resultado. Hermes dizia, o ignorante se lamenta, o sábio compreende. Essa compreensão é o início da liberdade. Porque o dia em que você entender que é a causa, é o dia em que você deixa de se sentir refém dos efeitos. Você passa a agir com intenção, consciência e amor. E essa energia muda tudo. O que antes era karma se transforma em aprendizado. O que antes era repetição se transforma em libertação. E o que antes era dor se transforma em luz. No universo de Hermes não existe acaso, apenas propósito. E esse propósito é evolutivo. A lei de causa e efeito não existe para te prender, mas para te expandir. Ela é o caminho pelo qual a alma aprende, cresce e desperta. Cada ação, cada pensamento e cada emoção são degraus na escada do autoconhecimento. E o topo dessa escada é a consciência de que você e o universo são um só movimento, uma só mente, uma só causa.
Tudo o que você viveu até aqui foi consequência das causas que você mesmo criou, consciente ou inconscientemente. Mas a partir de agora, você pode escolher vibrar diferente. Você pode decidir o tipo de energia que quer colocar no mundo. Porque toda mudança começa na causa. E essa causa é você. Feche os olhos por um instante. Pense nas coisas que deseja viver, nos caminhos que quer trilhar, nas pessoas que quer atrair, na paz que quer sentir. Tudo isso começa dentro. Cada pensamento é uma semente. Cada emoção é um impulso. Cada escolha é um ponto de partida. Você é o arquiteto invisível da sua realidade. E o universo está apenas respondendo ao que você vibra. Curta este vídeo se essa mensagem despertou algo em você. Escreva nos comentários. Qual causa você escolhe ativar a partir de hoje? Amor, coragem, sabedoria, perdão? Compartilhe com alguém que precisa lembrar que nada acontece por acaso. Cada curtida, cada palavra e cada ação são causas. E o efeito delas pode ser exatamente a transformação que o mundo precisa agora. Hermes Trismegisto sabia: quem entende a causa, domina o efeito. E quem domina o efeito, domina a própria vida. Essa é a verdadeira liberdade. E é por isso que este é o último e mais poderoso dos 7 princípios. Porque quando você desperta para ele, o universo inteiro desperta com você.